Hoje a gente vai realizar o Alerta Entrevista um pouco mais cedo, até por causa da agenda do nosso entrevistado, que a gente recebe com muita satisfação aqui no Alerta Super, que é Guilherme Boulos, presidente da Federação Partidária formada por PSOL e Rede, também coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Guilherme, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Super. Boa tarde, Léo. Satisfação falar contigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Super. Muito bom poder estar aqui novamente em Minas Gerais. Uma maravilha a gente poder conversar com o senhor mais uma vez. Só lamento que o senhor não esteja aqui presencialmente no estúdio, mas o senhor está em Belo Horizonte, né? Fala um pouquinho dessa agenda do senhor aqui na capital mineira. Tô sim, Léo. Não pude ir por estúdio, até porque acabei de sair de uma agenda e vou estar na sequência em outra. Criaria um atraso, mas hoje com dois objetivos fundamentais. O primeiro, fazer o lançamento do livro Sem Medo do Futuro, que vai ser logo mais às 5 horas da tarde na UFMG, na Praça de Serviço. Aproveito para convidar aí quem está nos ouvindo. E depois, às 19 horas, no lançamento da pré-candidatura da Bela Gonçalves, a Bela que é vereadora aqui em BH, do PSOL, e agora pré-candidata a deputada estadual, para estar na Assembleia Legislativa. É uma pré-candidatura com que eu tenho muita relação, muita identidade, por estar também ligada à luta por moradia, aos movimentos sociais, e vim aqui participar desse lançamento dela, também com o esforço de ajudar, de contribuir para que o PSOL e a esquerda possa ter uma representação mais forte esse ano. Então, como você colocou aí no início me apresentando, eu estou como pré-candidato a deputado federal em São Paulo, por entender que nós temos desafio esse ano, além de mudar o inquilino do Palácio do Planalto, tirar o Bolsonaro, enxotar ele de lá, nós temos também a necessidade de renovar o Congresso Nacional, que o Centrão está mandando e desmandando, renovar as Assembleias Legislativas, e vim aqui também com esse objetivo de fortalecer a Bela e a bancada do PSOL. Guilherme Boulos, falando ainda da sua vinda aqui a Belo Horizonte, no meio da sua agenda tem alguma tentativa aí de fazer com que a Áurea Carolina mude de ideia e se mantenha na vida pública, na vida eletiva, porque ela já anunciou que está em último mandato, vai completar o mandato de deputado federal dela, mas que não vai se candidatar novamente. Tem alguma tentativa aí? Ela que é um expoente do PSOL em Minas Gerais, né? Claro, a Áurea é uma companheira incrível, uma excelente deputada federal, uma pessoa que inclusive sofreu na pele o que é o machismo na política, o que é aquele ambiente opressor, antiquado, conservador que é o Congresso Nacional, e por essas razões, uma razão humana, também acabou de ter um filho pequeno, Jorge. A Áurea decidiu não concorrer à reeleição. Eu tenho o maior respeito pela decisão da Áurea, já tive a oportunidade em outras ocasiões de conversar com ela sobre isso. É lógico que é uma perda não só para o PSOL, eu acho que é uma perda para o Estado de Minas Gerais, é uma perda para a política. Alguém da capacidade, com o compromisso da Áurea, decidir não permanecer mais lá. Mas compreendo a decisão e vamos respeitar. A Áurea com certeza vai ajudar muito a gente a eleger novamente representantes do PSOL para o Congresso e aumentar nossa bancada na Assembleia Legislativa. Aproveitando o tema que a gente falava agora há pouco com o Ricardo Corrêa em Brasília, como o senhor viu aí mais uma troca no comando da Petrobras? Eu sei que também o senhor defende aí uma mudança na política de preços da estatal, mas será que mais uma mudança no comando da empresa vai resolver esse problema? Não adianta mudar o presidente da Petrobras, tem que mudar o presidente da República, porque o Bolsonaro altera, troca o presidente da Petrobras. Aliás, ele é especialista, Léo, em terceirizar a responsabilidade. O cara é presidente da República há 3 anos e meio e fica no Twitter gritando, aumentou a gasolina. Meu amigo, ele está com a caneta na mão. Indique, se o problema é a pessoa, porque já mudou 3, 4 vezes, que de fato revogue a política de preços de paridade com os preços de importação, que é uma política profundamente equivocada, que se iniciou no governo Temer, quando o Pedro Parente era presidente da Petrobras. Essa política estabelece que o preço a ser adotado no mercado interno do combustível
tem que ser o preço internacional medido em dólar. Isso é uma excrescência, Léo. Nenhum país que tem o grau de autossuficiência de produção de petróleo que o Brasil tem, adota esse tipo de política. Essa política seria compreensível e diria até necessária em países totalmente importadores, porque esse país não tem como não adotar o preço que não seja da importação. Não é o caso do Brasil. O Brasil ainda tem que importar parte do seu petróleo refinado, porque não tem capacidade completa de refino aqui interno, né? Mas tem capacidade parcial de refino. Um outro problema foi a privatização da BR Distribuidora, que dificultou ainda mais, encareceu ainda mais o processo. Mas nós temos todas as condições, como já adotamos até 2017, uma outra política. O preço da gasolina era muito menor no Brasil. Não adianta o Bolsonaro ficar falando que o problema é o imposto do Estado, não sei o quê, porque o imposto estadual, o ICMS, não aumentou na mesma proporção, muito pelo contrário, os estados permaneceu estável. Essa política só existe para gerar mais lucros, mais dividendos para os acionistas estrangeiros da Petrobras. É uma política de pressão corporativa externa e quem paga o pato é o povo brasileiro. Essa tem que ser revogada, eu vi antes. O fundo estabilizador, ele pode ser utilizado. O que é o fundo estabilizador? É você segurar o preço da gasolina quando ele sobe no mercado internacional e você não baixar o preço quando ele baixa no mercado internacional. A estabilidade nem precisa de tesouro. A própria empresa gera esse fundo, compensando ganhos no momento de baixa com perdas no momento alta. Mas o fundo estabilizador, embora possa segurar novas altas, ele não vai reduzir o combustível, que já está excessivamente alto e aumenta o custo de vida do povo brasileiro. É um dos responsáveis pela volta à ação depois de 30 anos no Brasil. Então, além disso, que é uma medida paliativa, preciso rever a política. Preciso ter coragem para isso. A empresa pública servir ao país e não a meia dúzia de acionista na Bolsa de Nova York. Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Guilherme, voltando agora a falar sobre eleições 2022, como que fica a estimativa aí do PSOL para a bancada em Minas Gerais, tanto federal quanto estadual, né? A nível federal a gente vai perder talvez a Áurea Carolina e a nível estadual o PSOL perdeu a Andréia de Jesus. Como que o senhor, uma liderança forte do partido aqui no estado, está trabalhando com isso também, com essa estimativa? Olha, eu acredito que a Federação PSOL Rede, a qual eu assumi com muita honra a presidência essa semana, tem condições de eleger 2 deputados federais, 2 vagas no Congresso Nacional. No caso do PSOL, nós temos várias candidaturas que estão em jogo, 2 mais competitivas com quem eu me reuni hoje mais cedo também, a Isa Lourença, que é vereadora aqui em BH, a Criabá, que é uma grande liderança indígena dos indígenas do Brasil, são 2 figuras dentro da nossa chapa federal. E aqui na chapa estadual, eu espero que a Bela Gonçalves, vereadora aqui em BH, minha companheira aí de muitas lutas, para quem eu vi no lançamento hoje, possa ser eleita e ajudar a puxar, quem sabe, uma bancada com mais 1 ou 2, que o pessoal possa crescer para 3 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse registro, nessa perspectiva que a gente trabalha. A chapa é uma chapa mais forte. É evidente que nós perdemos para a chapa Áurea, que é uma grande puxadora de votos e uma grande liderança, mas é uma chapa que tem vários nomes enraizados em Minas Gerais, enraizados em vários setores sociais, em movimentos, em lutas. Eu estou muito confiante que o pessoal vai sair com uma bancada forte na Assembleia Legislativa de Minas e nos ajudar a construir uma grande bancada no Congresso Nacional. Em São Paulo, Guilherme Boulos, vocês estão apoiando a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado, até numa aliança ali que isso pode resultar frutos também em 2024, em nível nacional apoiando essa chapa do ex-presidente Lula. Tem algum constrangimento para o Boulos estar no mesmo palanque que Lula e Geraldo Alckmin, o senhor que foi um dos grandes críticos de Alckmin em São Paulo? Olha, Léo,
Quando o Alckmin foi indicado para compor a vice do Lula, eu me posicionei, não só eu, vários dos meus companheiros de partido, de forma muito contundente. Tenho muitas diferenças com o Geraldo Alckmin, fui professor da rede pública quando ele era governador de estado, vi o quanto a educação estava sucateada, o quanto os profissionais da educação, os servidores sofreram, atuei no movimento social de luta por moradia também durante o seu governo, e foi uma relação muito dura, muito difícil. Agora, nós vivemos um momento no Brasil que é tão grave, mas tão grave, que o que está em risco inclusive a democracia, que foi conquistada a pulso, à base de luta, de sangue, de torturas, de gente que foi perseguida, de jornalistas censurados, presos. Essas liberdades democráticas, a de votar para quem vai governar o nosso país, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, de organização partidária, todas essas liberdades estão em jogo. Porque nós temos um governo autoritário e que, caso fosse reeleito, provavelmente aprofundaria o seu processo de radicalização, de extremismo e de ataque aos valores democráticos. Um cenário como esse, ainda mais o Brasil de volta ao mapa da fome, inflação de volta, desemprego em alta, nós precisamos virar a página desse pesadelo. Então, apesar da minha discordância em relação ao Geraldo Alckmin, isso não vai me fazer, em nenhum momento, medir esforços para poder apoiar o Lula, né, e ajudar o Lula a derrotar o Bolsonaro e a gente poder recuperar uma perspectiva de destino, de políticas sociais e de esperança para o povo brasileiro. É o ex-presidente Lula estando aí no mesmo palanque que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O pessoal também vai junto nesse apoio. Como que está o partido aqui em Minas Gerais em relação ao governo mineiro? O partido deve lançar uma candidatura própria aqui em Minas, para poder, inclusive, apresentar um projeto de esquerda. O Calil sequer se define nesse espectro político, né? Eu acho que é importante ter uma candidatura de esquerda ao governo de Minas Gerais, e o pessoal fará isso. Agora, num eventual segundo turno entre Calil e Zema, o pessoal também não vai pensar um minuto em relação a se posicionar contra o bolsonarismo em Minas Gerais, como é o Zema, que faz um governo aqui também marcado por Brumadinho, e agora a Bela me falava aqui na Serra do Curral, aqui perto de Belo Horizonte, a nova tentativa de fazer mineração predatória. Parece que não aprenderam nada com Brumadinho, com Mariana. Então, é muito importante também derrotar o Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Nós estamos conversando com o presidente da Federação Partidária formada por PSOL e Rede, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos. Boulos, para a gente poder finalizar a nossa entrevista aqui no Alerta Super, e até para te liberar também para o restante da sua agenda, mas eu gostaria de saber do senhor por que é tão difícil, o senhor que está nessa luta aí com o MST há tanto tempo, MTST há tanto tempo, e por que é tão difícil resolver essa questão da falta de moradia no Brasil? Agora, com a pandemia, a gente vê aí o número de crianças e mulheres também nas ruas, né, aumentando o número de sem-teto. Antigamente, né, até anos atrás, melhor dizendo, era majoritariamente homens solteiros. Agora a gente vê um grande número de mulheres e crianças também sem teto na rua. Por que é tão difícil resolver essa questão? Olha, Léo, é difícil resolver essa questão. Não é prioridade política do Estado brasileiro. É impressionante um país tão rico como o nosso, uma cidade rica como Belo Horizonte, uma cidade rica como São Paulo, uma cidade rica como o Rio de Janeiro, ter legiões de pessoas jogadas nas ruas e nas calçadas. Isso só pelo descaso, e só se explica pela falta de política pública, de investimento. Veja, por que mudou o perfil, e você notou muito bem que mudou o perfil da população em situação de rua? É cada vez mais famílias, mulheres, mães solo, crianças, e não só homens sozinhos,
como já foi no passado. Porque são pessoas, Léo, que estão sendo despejadas dos lugares onde moravam. É uma pessoa que pagava um aluguel de R$600, ganhava 800 ou R$1.000 de salário. Quando essa pessoa perde o emprego, atrasa o aluguel, passa um mês, passa 2 meses, ela vai para a rua. Então, as pessoas estão sendo jogadas nas ruas, né, por falta de alternativa, pelo agravamento da crise econômica e social nesse país. Eu vi uma cena esses dias que me chocou. Eu passei num viaduto em São Paulo e tinha uma família com todos os seus móveis lá. Visivelmente, ela é uma família que tinha acabado de ser... Sim. Estava lá o quarto, estava lá, sabe, o fogão, tudo que a família tinha na casa, colocado ali debaixo da ponte. Esse é um exemplo do que é a situação de moradia nas cidades. Agora, nós precisamos recuperar as políticas habitacionais, né? O Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, que era o que existia em nível federal, botou o Casa Verde e Amarela, que é uma fraude, não é um programa social, é uma linha de crédito imobiliário para pessoas que têm condições de pegar empréstimo e não atende a enorme maioria das pessoas que precisam. Então nós precisamos recuperar, precisa ter um acolhimento emergencial, agora que está dias de frio, um acolhimento emergencial em equipamentos públicos para a população em situação de rua. Você precisa pegar imóveis que estão abandonados, às vezes com dívida de IPTU, maior que o valor do próprio prédio, do próprio imóvel, e desapropriar ele, que o poder público tem legislação para fazer isso, desapropria, requalifica e bota quem não tem onde morar para morar lá. Você precisa recuperar programas de mutirão, de autoconstrução, de moradias populares pelas próprias pessoas. Isso implica investimento e vontade política. Lamentavelmente, isso não tem sido a prioridade do governo federal, nem se fale, mas também na maioria dos governos no Brasil. É essencial que essa agenda entre com força no processo eleitoral desse ano e que entre com força na política pública a partir do ano que vem, quando a gente derrotar o Bolsonaro, os milicianos, e eu espero que aqui em Minas Gerais também derrotar o Zema. Guilherme Boulos, do PSOL, aqui no Alerta Super. Boulos, muito obrigado pela sua participação e boa estada aqui em Belo Horizonte. Você vai para outras cidades mineiras ainda? Vou sim, Léo. Eu saio, vou estar hoje aqui em BH nesses 2 eventos, aproveito para convidar novamente, às 17 horas na Praça de Serviço da UFMG, vamos fazer um debate, um evento que também vai ser o lançamento do meu livro Sem Medo do Futuro aqui em BH. Às 19 horas, o lançamento da pré-candidatura da Bela Gonçalves a deputada estadual, grande companheira. E amanhã estou em Uberlândia. Amanhã vou inaugurar a Cozinha Solidária do MTST lá em Uberlândia e também fazer um evento junto com a juventude na Universidade Federal de Uberlândia no fim do dia. Tá certo, um abraço para o senhor, obrigado pela entrevista. Um abraço, Léo, forte abraço para você, excelente semana para você e para todos os ouvintes da Rádio Super.